Muito bem. Muito bem. Perfeito, então. Então, a nossa conversa de hoje é sobre adequação à estrutura e normas do programa de mestrado. O que eu vou fazer? Eu vou percorrer, né, um pouco os últimos editais, né, para tentar compreender o que é o projeto de pesquisa, né, e quais são as normas que esse projeto requer, né, quais são as exigências que o edital requer para um candidato a, a uma vaga no nosso mestrado. Tá? Então, o objetivo da nossa aula, então, nesse sentido, é compreender as exigências dos editais recentes da seleção do PG Letras UFMA quanto à elaboração do projeto de pesquisa. Aí já vou tocar mais diretamente no modo como essas exigências têm aparecido nos editais. Tá? Então, compreender as exigências dos editais recentes de seleção do PG Letras quanto à elaboração do projeto de pesquisa, quanto à adequação às linhas de pesquisa, quanto aos critérios de avaliação, quanto à defesa oral do projeto e depois eu termino falando aí dos principais erros, dos erros mais recorrentes em propostas dos candidatos, né? Ou seja, aquelas questões que muitas vezes trazem dificuldade ou constituem um desafio maior aos candidatos. Tá? Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. E aí, eu sempre que vou falar de projeto de pesquisa, eu lembro desse meme, né? Esse meme é muito famoso, não é isso? Dá um joinha aí, quem... Ó, a Conceição conhece. Esse é muito famoso, circula muito nas redes sociais, né? E aí eu gosto de começar a falar, para falar de projeto, de pesquisa, eu gosto de começar com esse meme, tá? E aí esse meme aí ele vem retratando um problema que é muito característico dos projetos ou dos pré-projetos de pesquisa, né? Então, às vezes o candidato tem uma ideia muito boa, né? Ele sabe o assunto que ele quer pesquisar, né? Às vezes ele já escolheu a linha de pesquisa que ele quer pesquisar, às vezes ele já escolheu até alguns orientadores, possíveis orientadores dentro da linha, e aí ele começa a criar uma problematização, questões que ele gostaria de responder com a pesquisa. Né? E aí ele começa a escrever o projeto, aí vem os objetivos, né? E os objetivos já começam a aparecer os problemas, né? Depois eu vou trazer aqui a questão do quadro norteador de pesquisa, tá? E aí é uma forma de visualizar melhor os problemas, né? Quando nós tentamos elaborar objetivos, e esses objetivos muitas vezes não estão alinhados aos problemas que eu proponho na pesquisa. Então, eu tenho uma problematização, e os objetivos que eu proponho na pesquisa, eles não dão conta de responder a essas questões, a esses problemas. Tá? Aí o avanço aí no projeto, vocês já estão acostumados com essa terminologia, não é isso? Os objetivos, depois a fundamentação teórica, né? A fundamentação da pesquisa, e aí na metodologia a coisa já desanda. Né? Você vê que já começa na base do improviso. Né? Então, aquilo que começou como algo muito promissor, que começou como algo que tem uma relação, às vezes até com a vida do pesquisador, né? Com o seu trabalho, com a sua prática, com o seu lugar, e aí, de repente, ele não consegue transformar isso em um projeto de pesquisa acadêmica. Então, eu gosto muito eu mostro sempre para os meus orientandos, e isso como uma forma de ilustrar o grande desafio que é realizar ou elaborar um projeto de pesquisa. Principalmente um projeto que consiga alinhar
né, uma problematização, os objetivos, a fundamentação e uma metodologia, né? Muito bem. Nós avançamos um pouco. Eu, lá no YouTube, eu queria que vocês, quem tiver interesse, há um vídeo meu desse mesmo curso, né, do ano passado, na aula 2, como elaborar um projeto de pesquisa. E aí eu trago uma ferramenta chamada QNP. É QNP. É quadro norteador da pesquisa, o quadro norteador de pesquisa, que é uma ferramenta que ajuda você a alinhar, né, os seus problemas aos seus objetivos, a sua fundamentação teórica, a sua metodologia, tá? Tornar isso tudo, alinhar todos esses aspectos dentro de um projeto que faça sentido. Depois eu vou até trazer um pouco desse material aqui para vocês, tá? E aí, quem tiver interesse em conhecer mais a ferramenta, nós vamos conversando, podemos conversar por e-mail, tá certo? Alguém aí já ouviu falar em QNP alguma vez? Já? Sandra, a Milene, já. Muito bem. Mas foi curso? Quiser comentar, foi algum curso, algum texto? Quiser comentar, fica à vontade. A Lígia disse que nunca ouviu falar. Foi com você mesmo, professor, numa aula. Ah, Sandra. Muito bem. A Sandra lembra de uma aula sobre o assunto. Eu sempre falo, quando é pesquisa, eu sempre falo nessa ferramenta. Prazer vê-la, Sandra. Idem, professor, muito bom vê-lo. Ó, Milene, durante a minha graduação, tive uma aula. O Ítalo nunca ouviu falar. A Milene já teve, já teve contato. Muito bem. Então, eu vou voltar a essa ferramenta posteriormente, tá? Na segunda parte da nossa aula, na terceira parte, né, eu vou fazer 2 intervalos para perguntas, e aí nós falamos um pouco mais sobre o quadro norteador de pesquisa e vou enviar o link do vídeo, tá? Eu vou até enviar, na verdade, esse link já aqui no nosso bate-papo. Tá? Pronto. Enviado aí o link da aula completa sobre QNP. A Milene disse que durante a graduação teve uma aula sobre isso antes de iniciar o projeto de TCC. Então, vejam que o QNP ele não serve só para o mestrado, né? TCC, se é monografia, se é artigo, dissertação no mestrado, tese de doutorado, tudo isso, em todos esses casos, você pode utilizar o quadro norteador de pesquisa. Bom, sigamos. Travou? Bom, primeiro, então, o que o edital, os editais do PG Letras esperam de um projeto, tá? Primeiro, o edital exige que uma cópia digital do projeto de pesquisa sem identificação, elaborado conforme o roteiro do anexo 3. Então, lá no edital, vocês vão ter
um anexo, né, que vai explicar como deve ser o projeto e quais partes esse projeto deve ter, tá? Isso significa que o projeto é um documento técnico-científico, então ele tem que ser escrito em uma linguagem acadêmica, seguindo a norma padrão da língua portuguesa, né, com toda uma série de requisitos que a ABNT impõe, né, ao pesquisador. Então, ele deve seguir a estrutura do edital, tá? Ele deve estar anônimo, deve ser anônimo, você não vai colocar seu nome lá, já vi candidatos reprovados ou tendo a matrícula indeferida, a inscrição indeferida, porque colocaram o nome. Se o edital está dizendo não coloque seu nome, então você não vai colocar o nome, tá? No projeto. Parece uma bobagem, mas geralmente os seletivos do mestrado exigem isso, esse anonimato, tá? Porque aí os professores que vão analisar o seu projeto não sabem de quem é o projeto. Então, isso dá, inclusive, uma lisura maior, não é? E de modo que sejam escolhidos os melhores projetos. O projeto precisa demonstrar viabilidade acadêmica e pertinência à linha escolhida. Não adianta você ter um projeto muito bom, uma ideia muito boa, você ter um trabalho bem fundamentado, você ter um bom alinhamento entre questões e objetivos, e fundamentação teórica e metodologia. Não adianta se isso não tiver pertinência à linha que você escolheu. Tá? Então, você tem que olhar o que é a linha, o que é a linha 2, o que se pesquisa na linha 2, quem são os professores da linha 2, quais são os projetos de pesquisa. Tá? Então, isso é muito importante ao pleitear uma vaga no programa de pós-graduação. Qual é a função do projeto de pesquisa na seleção? Né? Primeiro, uma coisa importante aqui, né? Muito embora seja um projeto antes antes de entrar no mestrado, né? É importante que ele não seja só uma ideia. Eu tive uma ideia aqui e fui colocando no papel para ver se alguém me orienta. Não pode ser assim. Né? Não é que o seu projeto já vai estar pronto para o mestrado. Né? Não é que já estará pronto para iniciar a pesquisa de mestrado. Não. Mas é preciso você entender que há muitos projetos concorrendo. Então, é claro que a banca vai escolher aqueles que estão mais, com uma elaboração mais coerente, né? Com um texto mais organizado, mais maduro, tá certo? O projeto, ele não é um texto opinativo, quer dizer, não é um lugar em que você vai colocar a sua opinião, porque eu acho, e a fundamentação do que você acha. Né? Em quem você se baseia, quais pesquisas você leu. Então, você pode ser alguém com uma intuição muito interessante, uma intuição muito boa, mas não se preocupa, muitas vezes, em colocar fundamentação, em organizar essa sua intuição, em sistematizar. Né? Então, o trabalho acadêmico, a pesquisa acadêmica, ela é muito sistemática, no sentido de que você tem uma série de parâmetros, você tem uma série de orientações, você tem uma série de exigências, né, que vão desde a escolha do tema, né, até a elaboração, a construção de um objeto, né, quando você constrói discursivamente um objeto, você elabora questões, elabora o objetivo. Então, isso é um trabalho sistemático, né? Isso não é feito como uma mera opinião. É a minha opinião e tá ok. Não é por aí, tá? Também o projeto não é, eu estou dizendo que o projeto não é um resumo de interesses pessoais. Eu trabalho, imagina, você trabalha na educação, né? Você trabalha com educação inclusiva, tá? Então, você acha que só isso já vai resolver todos os seus problemas
para entrar no mestrado, não é? Vai superar todos os seus desafios porque você quer pesquisar um assunto que tem a ver com o seu interesse pessoal, com a sua vida pessoal. Não, né? Mesmo sendo um tema que tem relação com o seu trabalho, com a sua área de atuação, você precisa ficar atento, atenta a essas exigências, né, que o edital impõe, tá certo? O projeto, então, ele é um exercício de pesquisa científica. Não é ainda a pesquisa em si, né? Você vai exercitar a sua capacidade de alinhar questões, objetivos, né? Vocês já estão, eu estou aqui falando questões, objetivos, fundamentação, metodologia, porque vocês já estão familiarizados com isso, né? Quem foi que falou nas aulas anteriores, quem falou de questões e objetivos, problemática e objetivo? Alguém me diz aí no bate-papo. Vocês já esqueceram os professores que passaram pelo curso aqui? Vocês me escutam, pessoal? Eu faço essas chamadas assim para testar se eu não estou falando sozinho aqui, não é? Muito bem. É, vocês falaram com certeza já de problematização, objetivo, estrutura do projeto, não foi isso? Quem foi o professor que falou, que conversou com vocês sobre essas questões? É Ciana, Kátia, acho que elas todas passaram por aqui já, não é? Tá certo, vocês esqueceram o nome dos professores. Então, o projeto é um exercício de pesquisa científica, tá? É um indicador de maturidade acadêmica do candidato. Não é que você já vai chegar na seleção de mestrado já com todo o caminho percorrido da pesquisa. Não é que você vai chegar um pesquisador experiente, mas é preciso ter um pouco de maturidade para concorrer com os demais. Por quê? Porque é sempre bom lembrar que o seletivo de um mestrado, ele é um processo eliminatório em suas primeiras fases, né? Então, você precisa ter ali o cuidado para não reprovar logo de início, tá certo? E aí o projeto, obviamente, se ele não tiver, não seguir os parâmetros que o edital prevê, você pode ser eliminado já imediatamente no ato da inscrição, né? E nem iria fazer, no caso, a primeira prova, a primeira etapa, que é a prova escrita. Isso vale para o PG Letras, mas também vale para outros programas, tá, pessoal? Geralmente, os programas não inovam tanto assim no seu seletivo. Geralmente é uma prova escrita, projeto e a defesa desse projeto, tá? São essas etapas. E o currículo, que é a última etapa. Então, o projeto, ele é um instrumento para avaliar o quê? O domínio teórico. Você precisa ler autores que pesquisam as questões sobre as quais você quer, né, se debruçar. Você precisa o projeto também é um instrumento para avaliar a capacidade metodológica, essa aqui é fundamental, né? Não basta ter uma boa ideia, não basta escolher um bom tema, é preciso que você se organize metodologicamente. Qual é o tipo de pesquisa que, é, que, que irá orientar, né? Qual tipo de pesquisa eu vou utilizar para responder os meus problemas de pesquisa? Tá? Então, por exemplo, é uma pesquisa qualitativa, é uma pesquisa quantitativa, é uma pesquisa, por exemplo, um estudo de caso, é uma, é uma pesquisa etnográfica, é uma etnografia, tá? É uma análise de conteúdo. Então, você precisa se organizar metodologicamente e ter algo mais ou menos desenhado. Eu acho que eu tenho esse questionamento,
Eu tenho essa problematização e a melhor forma de chegar a uma resposta é uma pesquisa qualitativa, tá? É um estudo de caso, é uma pesquisa etnográfica, é análise de discurso, é análise de conteúdo e por aí vai. Eu acho que alguém perguntou uma coisa aqui, foi rapidinho aqui. Eu não lembro o nome dos professores, mas a maioria retoma ou menciona a estrutura. Sem dúvida. É o Ítalo, né? Ítalo. Sem dúvida, os professores que passaram por aqui tiveram esse cuidado de sempre reforçar a importância, né, de falar do projeto de pesquisa e o modo de como ele é elaborado e quais as exigências e a estrutura que ele requer. Tá? O projeto também é um instrumento para avaliar a clareza científica, a coerência argumentativa e o potencial de orientação. Tá? Deixa eu comentar rapidinho essa questão do potencial de orientação. Você precisa, em qualquer programa em que você vai concorrer, em qualquer mestrado, doutorado, você precisa conhecer as pesquisas dos professores do programa. Tá? Não é que você vai ser amigo dos professores, não. Não é que você vai ligar, professor, dá para você me orientar? Não é assim que funciona. Mas você vai lá no Lattes, pega quem são os professores, o edital vem dizendo os professores da linha, você vai lá e olha, professor tal pesquisa tal assunto, professor tal pesquisa tal assunto. Se você vai concorrer a um programa como o PG Letras, você tem que colocar um projeto que tenha potencial para ser orientado por algum dos professores. Tá? Então, óbvio, o requisito primeiro aí nesse caso é você olhar o currículo, o que eles têm pesquisado recentemente. E não é o que eles pesquisaram há 10 anos, não. Eu falo isso porque, por exemplo, é muito natural que as pesquisas, que as temáticas avancem. Por exemplo, quando comecei a pesquisar linguagem e tecnologia, lá no início dos anos 2000, né, no mestrado, eu pesquisava as coisas daquele momento, né? Então, eu observava, por exemplo, o funcionamento do Orkut. Para alguns de vocês, talvez seja até um palavrão, né? O que é o Orkut? Alguém aí lembra do Orkut, pessoal? Sandra. Muito bem, muita gente lembra do Orkut, né? Aposentado já, mas foi objeto de muitas pesquisas. Muitas pesquisas. A Conceição diz que usou. Eu também usei, viu? Confesso. Bom, então, não adianta você ter uma ideia muito boa sobre um assunto que ninguém mais pesquisa, ou que ninguém tem pesquisado, certo? Então, por exemplo, você colocou lá, você viu lá, o professor João orienta linguagem e tecnologia. Então, eu vou fazer uma pesquisa sobre o Orkut. Bom, eu estou em outro momento hoje, não é? A fila andou. A fila andou. Então, eu hoje pesquiso gestão algorítmica da atenção, sistema de recomendação, como é que o sistema de recomendação, como é que a inteligência artificial generativa, como é que tudo isso impacta o modo como nós nos comunicamos. Né? Hoje em dia nós falamos em letramento algorítmico, que é o letramento voltado para as práticas, para os usos do algoritmo, para a atuação dos algoritmos no processo de comunicação, de informação, de desinformação. Né? Hoje meio-dia, eu vi uma entrevista com um jurista que é especialista em direito eleitoral, e ele claramente, né, colocava a problemática do uso de IA,
de inteligências artificiais na desinformação no contexto eleitoral. Então, por exemplo, você cria uma imagem de alguém com IA, né, e aquilo fica ali nas plataformas. Eu faço uma imagem do meu adversário dizendo algo que ele nunca disse. E isso fica lá. E aí, quem vai retirar esse conteúdo? Né? Ele vai ficar ali produzindo sentido, vai ficar ali produzindo desinformação por um longo tempo. Então, isso é um problema. E aí, eu dou aqui o exemplo do eleitoral, mas poderia ser em qualquer outra esfera, não necessariamente na esfera eleitoral. Né? Então, o processo de comunicação hoje ele é muito impactado pelas inteligências artificiais. Então, eu estou, nesse momento, pesquisando isso, certo? Eu tive agora, recentemente, um orientando que fez a dissertação, inclusive foi premiado, né? Melhor dissertação do programa, que ele pesquisou como é que as inteligências artificiais generativas, como o ChatGPT, impacta no modo como se aprende uma língua estrangeira. Né? Então, ele analisou as estratégias. Então, se você tem uma ideia, né, sobre o que pesquisar, né, nessa relação linguagem e tecnologia envolvendo algoritmos, inteligência artificial, estou só dando um exemplo aqui, né? Então, linha 2, certo? Se você poderia até trazer, professor, mas eu quero pesquisar outra coisa, não tem nada a ver com isso, mas também é tecnologia. Então, você já é como se você se distanciasse um pouco, né? Por quê? Porque os orientadores, claro que eles preferem orientar aquilo que tem relação com a pesquisa dele. Isso é natural, tá, pessoal? Isso não é favorecimento, não. É porque você tem um projeto de pesquisa, aí você tem em suas mãos um projeto que tem relação com a temática que você pesquisa, você celebra, que bom. Claro que você precisa que o seu projeto seja um projeto bom, né? Bem organizado, bem sistematizado, bem alinhado, tá? Mas essa questão da escolha da temática e o potencial de orientação é muito importante na hora de escolher o tema, tá? Pessoal, nós temos aqui 25 alunos. Dá um joinha aí se você já tem mais ou menos um assunto de interesse para a pesquisa do mestrado. Eu não vou perguntar qual é, não, tá? Muita gente. Cássia, Aidon. Muito bem. Então, já vejo que vocês já estão bem encaminhados, não é? Porque a escolha do tema é uma decisão muito importante em um seletivo de mestrado. Tá? Uma coisa muito bonita é quando você escolhe um tema que tem relação com a sua prática, mas que também é um tema que, que responde a alguma questão da atualidade, né? Então, nós vivemos em uma sociedade muito complexa, né? Com uma complexidade substancial, com uma série de fatores que impactam a nossa vida cotidiana, né? E a linguagem e a tecnologia estão aí transformando a nossa vida, né? O tempo todo. E o modo como nós nos comunicamos, interagimos, nos informamos, muda constantemente, diariamente, né? Então, é importante você olhar, tentando também responder às questões da atualidade. Isso é muito interessante e chama muita atenção da banca, das bancas. Né? As bancas costumam olhar, olha, esse assunto aqui é muito, muito inovador, muito atual, né? É um assunto que realmente merece a atenção, tá? Muito bem. Seguir um pouco aqui. Os elementos fundamentais do projeto. Isso aqui, pessoal, é uma passada muito rápida, tá? Porque vocês já viram isso aqui. Eu sei que vocês já viram. Vocês não lembram qual era o professor, né? Mas vocês já viram as partes do projeto. Eu vou passar rapidamente por quê? Porque o que me interessa mais é
tocar nos problemas e nas dificuldades, nos desafios mais comuns em cada um dessas partes, tá? Deixa eu olhar aqui o bate-papo. Milena. Não consigo reformular um tema. É necessário ter um embasamento teórico para pensar o tema? Milena, ótima pergunta. Assim, para um projeto antes do mestrado, o que se espera é que você tenha um mínimo de leitura, tá? Você não vai chegar crua, totalmente leiga no assunto, até porque o que se espera é o seguinte, é que seja um assunto que você tem interesse pessoal, né, ou profissional, né? Mas se você tem interesse em determinado assunto, você, em algum momento, já deve ter pesquisado algum teórico, lido algum estudo sobre ele. Então, você não vai chegar 100% imatura, né, com relação ao seu tema, tá? Então, o ideal é que você já chegue lá mostrando, olha, eu li fulano, fulano, ciclano. Quer dizer que são esses autores que vão até o final? Não, pode ser que eles mudem, pode ser que mude a teoria, pode ser que mude o quadro conceitual que orienta a sua pesquisa, tá? Então, o ideal é ter um embasamento, ainda que inicial. Você tem que ter alguma base. Não pode ser uma pergunta, não pode ser um objeto, uma temática, né? Não podem ser problemas e objetivos assim, sem qualquer tipo de embasamento. Tá certo, Milena? Eugênia pergunta: eu ainda não tenho um tema definido, no entanto, já sei o que trabalhar. Então, isso é muito comum. Olha, eu quero pesquisar nessa direção, mas eu ainda não sistematizei um tema, eu ainda não fiz ainda não enxuguei o tema, não é? Ainda não fiz uma delimitação, a palavra que não estava querendo vir. Eu ainda não delimitei o tema, mas eu já sei o que eu quero, tá? Perfeito. Eugênia. Muito bem. Eugênia, você é de onde? Estou vendo a bandeira essa bandeira do Maranhão, está um pouco distante. Eu não perguntei de onde vocês são, não é? Quem quiser dizer, fica à vontade, tá? Perguntei a Eugênia aí. Muito bem. Eugênio Barros. Governador Eugênio Barros. Muito bem. Olha a Dira de Cedral. Conheço Cedral, viu? Cedral. Pertinho de Apicum, não é? Conheço. A Lígia de São Luís. Exatamente. A Milena lembrou aqui muito bem que o quadro norteador ajuda muito nessa parte de definir o tema. Aí eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. E aí vocês vão ver como é que eu alinho, né, a pergunta ao objetivo, à fundamentação teórica, à metodologia. Né? Tudo isso faz parte desse processo de construção do objeto de pesquisa. Tá? A Sandra, de São João Batista, cidade que eu adoro. Estou esperando só o convite, viu? Passear. A Leide, de Pinheiro, saudade de Pinheiro. A Josinha, de Bacabeira, bem pertinho aqui. Muito bem. Geislene, não é? De Axixá. Passei em Axixá há 5 dias de passagem. Muito bem. Pastos Bons, Milene. Pastos Bons eu não conheço, mas espero conhecer. Muito bem. E aos poucos eu vou conhecendo um pouco mais de vocês, tá? Bom, então, vamos avançar um pouquinho. Alguma pergunta mais, pessoal? Se quiser perguntar, fica à vontade, tá? Eu vou passar mais uns 2 slides, aí eu abro para um pequeno intervalo. Já é quase metade da aula, do tempo, né? Então eu vou fazer um intervalo, aí a gente toma uma água e vocês podem também pensar nas perguntas, tá bom?
Bom Jesus do Amparo, Minas Gerais. Muito bem. Minas Gerais. Fica em qual região? Ítalo. Qual região de Minas? Porque Minas é quase um país, né? Muito bem, sigamos. Aí ele dá aqui a questão do tema, né? O tema deve ser, né, elementos fundamentais do projeto. O tema. O tema deve ser delimitado. Você não vai chegar para um seletivo de mestrado sem delimitar um tema. O tema deve estar vinculado à linha de pesquisa. Já falei, não adianta um tema maravilhoso se você não vai ter um espaço na linha, se não é pertinente à linha de pesquisa, tá? O tema precisa dialogar com o campo de atuação do possível orientador. Olha aquilo que eu falei há pouco, né? Você precisa olhar se alguém vai orientar você, porque de repente, eu já vi casos aqui, viu? Eu já vi casos. Eu fiz mestrado, doutorado lá na Federal do Ceará, né? O mestrado na Estadual do Ceará e o doutorado na Federal do Ceará. E eu lembro, até hoje eu lembro, que eu tive um colega muito estudioso da graduação que não passou para o mestrado. Ele não passou. E, ele não, e o projeto dele era excelente, dele, um excelente pesquisador, escrevia muito bem, projeto todo bem desenhado, mas ele, o tema dele não contemplava, não estava contemplado em nenhuma das linhas do programa. Né? Então, ele fez para outro programa e foi aprovado. Né? Acho que foi o FMG na época, inclusive, né? Tem o Ítalo, que é de Minas, o FMG. E ele foi para Minas Gerais, fez o mestrado, fez o doutorado lá na UFMG, e hoje ele está, acho que ele passou para Recife, se não me engano. Bom, isso é muito comum. Quer dizer, às vezes você não é aprovado no mestrado, não é por causa de uma incompetência sua, porque não sabe escrever ou não sabe pesquisar. Não, é porque o seu assunto ele não dialogava com nenhum dos orientadores que você pretendia, né? E aí ele dá um exemplo aqui, um tema. O que é um tema ruim? Olha esse tema aí. A linguagem na sociedade. Bem clichê, né? A linguagem na sociedade. Aí você diz, exemplo ruim. Exemplo ruim de quê? De tema. Por quê? Porque ele não está delimitado. Está muito amplo. A linguagem na sociedade, né? Então, é um tema muito amplo. O que seria um exemplo adequado de tema? Ó, discurso sobre inteligência artificial generativa em matérias jornalísticas. Aí você pode até especificar mais, em matérias jornalísticas da Folha de São Paulo entre 2024 e 2025. Então veja a diferença, não é? Aqui você já foi bem específico. São os discursos sobre inteligência artificial generativa. Eu já identifiquei um corpus aí, né? Matérias jornalísticas da Folha de São Paulo entre 2024 e 2025. Tá? Então, veja que esse processo de delimitação ele é muito importante. Né? Ah, professor, o meu tema delimitado como ele está, ele vai ser o definitivo? Não. O seu orientador ele pode sugerir uma série de mudanças, e é até bom que o faça, né? Na delimitação, no corpus, tá? Às vezes na fundamentação teórica, no quadro conceitual que orienta a sua análise, na metodologia. Então, agora, o ideal é chegar já para o seletivo com uma boa delimitação, certo? Elementos fundamentais do projeto. Esse é um problema, esse é um elemento que é fundamental. É fundamental. E aqui, vocês lembram lá do cavalo, não é? Cavalo
A primeira parte são os problemas, é a problematização, tá? Então, o edital, ela valoriza a capacidade analítica e fundamentação teórica. O problema, então, deve ser algo investigável. Então, você tem que propor problemas, você tem que problematizar algo que pode ter resposta, que é algo investigável, algo que você, sobre o qual você pode se debruçar e analisar um determinado corpus, certo? Por exemplo, esse problema precisa gerar análise. E aí a análise aqui de diversos tipos, tá, pessoal? É claro que cada linha vai ter a sua especificidade, tá? Pode ser uma descrição também, né? Análise ou descrição, uma sistematização, tá? Uma classificação. Então, tudo isso a partir de algo que seja investigável, algo que seja, nós costumamos dizer, que seja operacionalizável. Então, você às vezes traz conceitos muito pertinentes, conceitos muito atuais, muito relevantes, tá? Mas que não são operacionalizáveis, ou seja, você não vai encontrar, você não conseguiu analisar a realidade a qual você se propõe a analisar, você não conseguiu com esses conceitos. Então, isso é muito comum, tá? O problema deve evitar perguntas genéricas. Um exemplo fraco, né, de problema que deve ser evitado. Como a tecnologia influencia a educação? Olha, você pode dizer assim, olha, eu encontro muito isso, tá? Encontro muito isso nos projetos. Eu que pesquiso linguagem e tecnologia, eu encontro muito, às vezes, os projetos que têm ideias boas, mas que fazem perguntas muito genéricas, né? Então, como a tecnologia influencia a educação? Em que aspecto? Educação em qual contexto? Porque a educação você tem da educação infantil até o ensino superior, até o pós-doutorado. Tudo isso é educação, tá? Você tem a educação de jovens e adultos, você tem a educação à distância, você tem a educação presencial, você tem a educação especial, né? Que exige, né? São sujeitos que exigem uma atenção especializada. Então, educação em que sentido? Em quais aspectos? Outra coisa, qual é a tecnologia? Porque tecnologia é muita coisa, tá? É a tecnologia digital? Se é a tecnologia digital, qual é a tecnologia digital? São as plataformas? Ou você quer falar, por exemplo, de inteligências artificiais generativas, né? Então, esse é um exemplo fraco e é um exemplo muito recorrente. Questões que estão dentro da linha, dentro de uma temática da linha, você teria aí possivelmente um orientador dentro dessa linha que você escolhe, mas a sua questão é muito genérica. É como se você quisesse abarcar o mundo com as pernas, com as pernas e com os braços, né? Porque você influência, como a tecnologia influencia a educação é o mundo, tecnologia é o mundo, tá? E é onde é no Brasil, quando é atualmente, certo? Muito bem. E aí você tem as especificidades, né, da educação. Educação é em qualquer área da educação. Será que o impacto seria a mesma na educação de jovens e adultos aprendendo matemática e jovens aprendendo inglês? Né? São contextos bem diferentes. A educação na zona rural é um contexto, na universidade é outro, por aí vai. Tá? Por isso que o exemplo é fraco, é ruim. Tá? Ou um exemplo consistente de problema. Quais efeitos de sentido sobre neutralidade tecnológica são produzidos em discursos jornalísticos acerca da IA generativa?
Então, aí você tem uma questão, e aí eu estou aqui voltando para a pergunta da. Quero voltar essa pergunta aqui. O Ítalo da região central. Região central. Região central de Minas, né? Minas eu só conheço Belo Horizonte, Uberlândia, aquela região Uberaba. Fui muito na Federal de Uberlândia, UFO. A Milene, acho que foi a Milene que perguntou assim. Isso, a Milena. Milena Santana. Ela perguntou assim: não consigo formular um tema. É necessário ter um embasamento teórico para pensar o tema? O ideal é que sim. Vejam essa pergunta que eu fiz aí. Né? Quais efeitos de sentido Quais efeitos de sentido sobre neutralidade tecnológica são produzidos? Espera aí, só um minutinho, que eu estou olhando no celular aqui. Quais efeitos de sentido sobre neutralidade tecnológica são produzidos em discursos jornalísticos acerca da IA generativa? Então, aqui eu já tenho que saber o que é efeito de sentido, certo, Milena? Ó, efeito de sentido, eu preciso saber o que é, eu preciso saber o que é neutralidade. O que é essa neutralidade tecnológica? É um conceito que é muito utilizado quando se pesquisa tecnologia atualmente. Tá? O algoritmo é neutro, né? O sistema de recomendação são neutro? Óbvio que não. Tá? Efeito de sentido, você pode buscar na análise de discurso, Peixe, por exemplo. Discurso jornalístico, textos jornalísticos. O que é essa IA generativa? Então, Milena, para pesquisar um assunto como esse, claro que você já vai ter que ter um pouco de base, tá? Não é que você já vai chegar pronta com o mestrado, é que você vai ter que ter um pouco de base para formular, para organizar, para construir o seu objeto de pesquisa, para elaborar questões, para elaborar objetivos, tá bom? Então não dá para você ir para um tema desse sem saber o que é IA generativa, sem saber o que é texto jornalístico, sem saber o que é neutralidade tecnológica, sem saber o que é efeito de sentido. Ó. Pessoal, 8h10, vamos fazer o intervalo, tá? Aliás, eu vou fazer o intervalo agora, porque esse próximo assunto aqui eu vou voltar e começar do QNP. Ó, 13 minutinhos só para tomar uma água, tá bom? Não saiam, não, para a gente não atrasar. Volto já.
Tudo bem, vamos voltando. Vamos voltando. Quem já voltou, dá um joinha. Tudo bem. Lígia voltou, Milene, Sandra, Rose, Paulo, todo mundo está. Bem, gostei de ver. Bom, eu retomo com uma pergunta aqui na bate-papo, da Elinete. Ela pergunta assim: sabe-se que, se aprovado, o projeto de pesquisa pode sofrer alterações durante o curso. Assim, o que a banca não perdoa? Eu adorei esse não perdoa, viu, Elinete? Quais erros o candidato não pode cometer de forma alguma na escrita do projeto? Muito bem. Ótima pergunta, Linete. Ótima pergunta. Olha, eu participo do seletivo, dos seletivos do nosso mestrado, eu acho que há uns 6, 7 anos. Há uns 6 anos, eu acho. E, assim, o que eu observo é que há questões no projeto que realmente exigem uma eliminação imediata. Por exemplo, faltou uma parte do projeto, né? Você não tem os objetivos, você não fez uma parte que é a metodologia, você não apresentou uma fundamentação e uma justificativa. Então, um projeto sem objetivos não tem como ir para frente. Ele não cumpre a exigência básica do edital. Tá? Então, assim, para ser eliminado de cara, é você descumprir um requisito fundamental, né, central, que é as partes que integram o projeto. Tá? Esse é o que é um erro que impediria você de seguir para a prova escrita. Essas alterações às quais eu me refiro, Elinete, são as alterações, por exemplo, olha, você construiu o seu projeto, você tem uma problematização, você tem um objetivo, objetivos geral e específicos, você tem uma fundamentação, você tem uma metodologia. Aí aí você passa. Aí o seu orientador vai sentar com você, olha, a sua temática é muito boa, mas eu acho que esse objetivo aqui vai sair. Eu acho que essa metodologia não é a mais adequada, tá? Então, essas são questões que podem ser remediadas, podem ser, e geralmente são, tá? Geralmente são. Às vezes você entra com um projeto, muda até o tema, tá? Vai depender muito da sua conversa com o orientador depois da sua aprovação, tá bom? Agora, deixou de cumprir algum dos critérios lá da, da, das partes do projeto, sobretudo justificativa, problematização, objetivo, fundamentação teórica, metodologia e cronograma. Com essas 6 aqui. Não pode esquecer nenhuma dessas. Tá? Sob pena de você ser reprovado, ser eliminado. Tá? Alguém aqui, deixa eu ver quem foi que disse, foi eliminado. Eu fui desclassificada pela quantidade a mais de laudas. Rose, foi aqui no PG Letras? Não. Não, não é? Ah, não. Muito bem. Por quê? Porque até o último edital não havia uma limitação de páginas. Então, para você ver como isso pode variar de um programa para outro, tá? Pode ser que um programa em uma outra universidade se defina um limite de laudas. PG Letras, até o nosso último seletivo, não. A não ser que vão colocar isso agora, né? Nesse edital 2026, né? Muito bem, acredito que não. Então, isso aí, com certeza, a Rose Caldas, sem dúvida, ele está previsto no edital.
Quem colocou aí, Dira? Colocou de 12 a 14. Assim, você vai olhar o que o edital dispõe sobre quantidade de páginas, tá? Quantidade de páginas. Então, se o edital diz que é de tanto a tanto, a, você vai obedecer essa quantidade, não tem para onde correr, porque é um critério objetivo, certo? Então, essa desclassificação, porque tem a eliminação e desclassificação. Eu estou falando mais nos aspectos que podem eliminar você de imediato, né? Tipo, você não cumpriu a quantidade de páginas se o edital prevê. Você fez o projeto e não colocou as partes do projeto que o edital prevê. Aí a desclassificação, aliás, é eliminação, né? Não é uma etapa eliminatória. Agora, se for desclassificação, a desclassificação, às vezes, você é aprovado, mas fora do número de vagas. Você foi desclassificado. Eram 20 vagas, você passou em 21º. Então, você foi desclassificada, né? Você foi aprovada, né? Assim, teoricamente, você não foi eliminada do certame, mas você não entrou dentro das vagas, certo? Por isso que existem etapas que são classificatórias e etapas que são eliminatórias, tá? Muito bem. Alguém mais perguntou aqui? Vamos avançar um pouquinho. Pessoal, uma coisa importante, importantíssima, que aí eu quero que vocês voltem lá para a imagem do cavalo. Olha só, nós vamos avançar um pouquinho aqui na questão dos objetivos. Nós falamos dos problemas e agora os objetivos. Os objetivos, tá? Isso aqui é um dos maiores erros de um projeto. É a primeira coisa que o avaliador observa, pelo menos é o que eu tenho visto. Olha só, os objetivos. Você tem um geral, o geral tem que ser amplo, ele tem que ser mais analítico e ele tem que ser conectado ao problema. Pessoal, eu vou focar aqui nesse conectado ao problema, tá? Por quê? Porque, veja, se eu elaboro uma pergunta de pesquisa, né? Então, vamos voltar aqui a essa questão de pesquisa, agora há pouco. Ó, reflitam comigo. Ó, quais efeitos de sentido sobre neutralidade tecnológica são produzidos em discursos jornalísticos acerca da IA generativa? Isso é um problema de pesquisa. O meu objetivo precisa estar voltado à solução, à resposta a esse problema. Certo? Então, um possível problema aí, um possível objetivo seria o quê? Analisar os efeitos de sentido sobre neutralidade tecnológica produzidos em discursos jornalísticos acerca da IA generativa. Observam? Então, é como se, gravem bem isso, é como se o seu objetivo ele fosse uma tentativa de responder ao seu problema. Isso é alinhamento, certo? Porque você não pode lançar um problema e o seu objetivo não tem nada a ver com o problema. É aquela história do cavalo lá, né? Você tem o problema, aí o objetivo já não dialoga muito com o problema. Então você perguntou o A, aí o seu objetivo vai lá para F. Tem nada a ver, né? Então é preciso pensar esse alinhamento, porque isso mostra uma coerência que você segue, um cuidado, uma maturidade no processo de elaboração, de construção do seu objeto de pesquisa. Tá? Então, o objetivo, ele precisa estar conectado ao problema.
Esse é o geral. Os objetivos específicos, e aí, anotem aí, eles precisam ser operacionais. O que é uma coisa operacional ou operacionalizável? Quando eu digo assim, olha, os seus objetivos são operacionais. O que isso significa? O que é ser operacional? Pesquisem aí nos dicionários, pessoal. Que é operacional. 1 minuto. Se fosse uma questão de prova, vocês vão ficar sem responder. Perfeito, a Elinete trouxe aqui na lata a resposta. É preciso ser prático. E esse prático aí é prático mesmo, né? Se você for procurar no dicionário, você vai achar algo mais ou menos assim: operacionalizar. Operacional refere-se à execução prática e técnica de determinadas atividades, focando em fazer acontecer. Então, diferentemente do seu objetivo geral, exato, do objetivo geral, que é amplo e analítico, o objetivo específico precisa ser operacional, ele precisa ser executável. É preciso que o corpus que você analisa, ele dê conta, de fato, de responder aquilo que você perguntou. Tá? Aquilo que você perguntou. Então, o que você perguntou, aí você olha para o objetivo específico, você vai conseguir dar conta de um modo prático, né, de responder a essa questão, a essas questões, certo? Então, ele já deixa de ser geral. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Analisar é um verbo muito com cara de objetivo geral. Né? Analisar os efeitos de sentido, tal, 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 tal. Agora, se você pegar um verbo como classificar, segmentar, identificar, classificar, então veja que eles já são mais operacionalizáveis, certo? Eles são mais executáveis, então eles são mais específicos. Por isso que o nome é objetivo específico, tá? Daqui a pouco, lá no QNP, acho que vai dar tempo. Eu vou trazer exemplos, tá bom? Vou dar os exemplos lá do QNP, tá? A justificativa, pessoal, geralmente os verbos vão no infinitivo. Uma ótima lembrança aqui, a questão do verbo infinitivo. É a Sandra, né? Geralmente os verbos estão no infinitivo. Olha só, todo objetivo em um projeto de pesquisa espera-se que eles estejam iniciados com um verbo, tá? Verbo. Então você vai dizer, qual é o objetivo geral? É a análise dos sentidos sobre neutralidade tecnológica. Não, análise não, analisar. Por quê? Porque é sempre uma ação. É aquilo que você vai fazer, por isso verbo, né, para responder ao seu objetivo, a responder às suas questões. Tá? Por que eu digo isso, pessoal? Porque às vezes você pega um projeto, aí você vai olhar logo. A primeira coisa que os avaliadores olham, pessoal, não se enganem, é os objetivos. É tema e objetivo.
tá? Se o objetivo não tiver com verbos, iniciados com verbos, você já fica assim, já fica, olha, esse candidato aqui, ele provavelmente não leu bem o que é um projeto. Não pegou nenhum modelo, tá? Porque o que se espera é que os objetivos comecem com o verbo, analisar, classificar, segmentar, identificar, classificar, por aí vai. Tá? Muito bem, a justificativa. A justificativa, o candidato deve mostrar o quê? A relevância científica. Então, é um tema relevante. A relevância social, né? Qual é a relevância social de pesquisar isso? Quando eu falo, olha, seria bom conectar o seu interesse em pesquisa com as temáticas do momento, né? Da nossa vida, né? Que impactam o nosso cotidiano, ou os temas que estão sendo discutidos, aquelas questões que são relevantes na atualidade. Né? Então, é importante, né? Relevância social, atualidade do tema. Você não vai pesquisar algo que com os mesmos problemas já pesquisados por outras pessoas. Não é igual, nunca é igual, mas a temática é a mesma. Né? Sim, mas aí o modo de organizar o seu objeto, de construir o seu objeto de pesquisa, é o diferencial da sua pesquisa. Tá? É preciso olhar, é preciso mostrar qual é a contribuição para os estudos da linguagem, nunca esquecendo que nós estamos em um mestrado em letras. Então, qual é a contribuição que a sua pesquisa trará ou poderá trazer para os estudos da linguagem? Qual é o erro mais comum aí? Esse que eu vejo muito. É transformar a justificativa em um relato autobiográfico. Não é que você não possa falar de si, não é isso. Tá? Você pode falar da relação que você tem com a temática. Então, eu sou um entusiasta da tecnologia, então eu cresci com a tecnologia, eu vejo que essa tecnologia impacta o modo como nós nos comunicamos, nos informamos, impacta positivo ou negativamente. Eu sei dos riscos, então eu tenho aqui um pouco também do meu interesse, e entra um pouco da minha atuação. Isso é um pouco de autobiografia, mas não pode ser só isso, tá? Você precisa e, além disso, eu até costumo dizer que a sua relação com o tema é o ponto de partida. É o ponto de partida. Aí eu volto para o que a Milena falou. Né? Mas ele não é suficiente. É preciso ter embasamento. É preciso ir atrás. Não pode ser só um interesse, porque eu vi em algum lugar, me chamou a atenção, eu vou pesquisar. Não, é preciso que você busque embasamento. Já chegue lá no seletivo com esse diferencial, tá? Que é o embasamento teórico e alguma leitura já sobre o assunto. Vamos avançar um pouquinho. Fundamentação teórica. Ó, fundamentação teórica, pessoal, eu sei que vocês já falaram muito, mas não custa reiterar. O que o edital avalia? É a capacidade de construir e fundamentar argumentos consistentes. Tá? Então, você tem que trazer algo mais consistente. Aí, a questão do embasamento mesmo, da base teórica. Quais autores você leu? Qual é a teoria? Quais são as teorias da área que dão conta desse fenômeno? Né? Quais são as perspectivas sobre o fenômeno? A teoria não é uma mera ornamentação. Os autores devem sustentar a sua análise e os conceitos precisam parecer articulados. Então, quando você pega 2, 3 conceitos, você precisa mostrar que eles se articulam dentro do seu objeto de pesquisa. Certo? Vamos pensar aqui 3 conceitos, tá? Inteligência artificial generativa, desinformação
e algoritmo. Ó, são 3 conceitos e letramento algorítmico. Vamos pegar esses 4 conceitos. Eu vou pesquisar o assunto, eu vou mobilizar esses 4 conceitos. Eu preciso mostrar como é que eles se articulam. Qual é a relação que há entre eles? Porque se eles estão juntos ali, é porque eles têm alguma relação. Eu preciso mostrar essa articulação. Porque isso não é dado. Isso é algo que você vai argumentar. Certo? Qual é o erro mais recorrente? Esse aqui é campeão. É o campeão. É a colagem teórica. Isso aqui com certeza vocês já leram algo sobre isso. E com certeza vocês vão levar isso para a pesquisa de vocês. Pessoal, fundamentação teórica não é jogar um monte de autor. Eu conheço alunos, conheço candidatos que têm uma temática boa, um objetivo bem elaborado, problematização, metodologia. Aí, quando chega lá na fundamentação teórica, ele coloca um monte de autor que não dialogam um com o outro, ele não mostra por que esses autores são importantes, se todos eles pensam na mesma perspectiva, ou se existe alguma divergência entre eles, quem é o mais atual, quem foi que iniciou, né, essa temática. Então, é preciso que esses autores eles estejam ali por alguma razão. É preciso que você fundamente, argumente em torno da necessidade de trazer um autor. Eu às vezes, pego um texto, um projeto, aí um parágrafo tem 5 autores. O parágrafo tem 5 linhas na fundamentação. O parágrafo com 5 linhas, o aluno citou, o candidato citou 5 autores. É um campeão, né? Se fosse pontuar por cada autor, ele citou e estaria em primeiro colocado, primeiro lugar no seletivo. Mas não é assim. Você precisa mostrar que esses autores, eles se articulam, certo? Eles se relacionam. Muito bem. Avançar um pouquinho. Metodologia. Quem é o professor aqui? Quem foi que falou aqui? Mileno. O pessoal tem... Deixa eu só ver aqui uma coisa rapidinho. Meu professor chamava essa colagem de teorias de coxa de retalhos. É isso mesmo. A Milene lembrou bem, é a famosa coxa de retalho. Coxa de retalho. Que é justamente isso. O candidato acha que quanto mais autores ele citar, mais ele vai ser aceito, né? Mais o projeto está bem elaborado. Não é assim. E geralmente, pessoal, vocês têm que observar sempre que quem vai ler o seu projeto é alguém da área. Então, é alguém que pesquisa isso há muito tempo. Há muito tempo. Né? Então, os pesquisadores do mestrado, do doutorado, eles são pesquisadores que estão na estrada há muito tempo. Na hora que eles pegam um texto, eles sabem logo, ó, esse aqui não aprofundou, foi jogando um monte de autores. Né? Pois é. Então, são pesquisadores, eu sou bem jovem, né? Eu sou um dos mais jovens do programa. Tá? Então, tem pesquisadores que estão há 30 anos pesquisando uma determinada área. Então, eles sabem, eles já conhecem os autores, eles sabem quem é relevante, eles sabem quem realmente traz contribuição para a temática, e eles sabem quando o candidato só jogou lá e não discutiu. A Milene diz assim, para mim, a parte mais difícil é essa da articulação, pois é preciso conhecer bastante o tema e ter foco, ou então você se perde. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí, uma coisa interessante, Milene, lembra do cavalo lá, né? Do desenho do cavalo. Vou voltar a ele de novo. Não, essa foi a Sandra, desculpa. A Sandra que falou essa da articulação.
Sandra, aí você lembra da imagem do cavalo, né? O cavalo está lá, você começa, porque você não consegue articular, você tem um objetivo, tem um problema. Aí a sua fundamentação, ela não dialoga com os objetivos e com os problemas. Tá? Então é preciso articular isso para poder fechar, né? Costurar bem o seu projeto. Fundamentação, diz a Rose. Fundamentação é difícil, argumentar com consistência. Quantos autores? Alguém perguntou aqui, ó, foi a Rose, né? Quantos autores? Vocês nunca vão esquecer esse cavalo, nunca. Cavalo da pesquisa, é o desafio. Quantos autores? Não há uma quantidade de autores, né? Então, às vezes, um autor ou dois já trazem os conceitos que você vai precisar. Tá? E às vezes é até bom que seja depende muito da cultura disciplinar, né, daquele campo de pesquisa. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, tá? Para quem vai para a linha 2, você tem lá um campo que é análise de discurso. Então, o pessoal da análise de discurso, eles têm uma tradição de trabalhar com um autor de referência, que geralmente já dá todo o quadro conceitual que você vai utilizar. Então, eles, olha, a minha análise se pautará pela análise do discurso francesa, Pechetiana. Então, você já tem um autor, Pechet, ou Foucaultiana, Foucault. Vou dar um exemplo, tá? Então, Pechet, os textos e os conceitos que ele propõe já vão dar conta. Então, seria assim um autor de referência. Então você não precisaria trazer os comentadores do Peixe, por exemplo. Tá? Agora, claro, cada campo tem a sua tradição, tem a sua cultura de pesquisa, não é? Então é preciso ficar muito atento a isso. Por isso é que você precisa ir lá no currículo Lattes dos pesquisadores e olhar o que ele tem pesquisado, quais são os autores que orientam essa pesquisa, tá? Muito bem. Pessoal, caminhando para o final, né? Eu vou deixar ainda um espaço aqui, vou avançar um pouquinho, passou tão rápido. Deixa eu só encerrar aqui com a questão do orientador. Olha só. Isso aqui é para reforçar, coloquei até ali a flechazinha ali no alvo, né? Para você não errar essa aí, em qualquer programa que você for, qualquer edital que você for concorrer, para mestrado, para doutorado, mesma coisa. Você precisa pensar um projeto a partir do que você já conhece dos professores e das linhas. Certo? Então, você tem o edital afirma que as vagas dependem de quê? Da disponibilidade de orientação. Tá? Então, se você tem uma ideia muito boa, mas não tem um orientador, você não vai. Se houver um candidato que se encaixa melhor, ele vai passar à sua frente. Passar à sua frente. E olha, é preciso ficar atento a os programas, os campos de pesquisa, as linhas de pesquisa, elas demarcam muito bem o seu interesse, né? Por isso que é bom você ir lá, vai no Lattes, vai no grupo de pesquisa, olha as publicações recentes do professor, do orientador, tá? Porque sem orientador você não vai ter como passar, você não vai ter como ser aprovado. Se você tiver um projeto bom, mas fora do escopo de orientação dos pesquisadores do programa, você dificilmente vai conseguir uma vaga, tá? Aí, sobre a avaliação do projeto na defesa, é a segunda etapa da seleção. Tá? Vocês, aqui no PG Letras, têm um dia
depois que vocês fizerem a inscrição de vocês com o projeto, aí você vai ter a sua inscrição deferida, aí você vai fazer a prova escrita, aí depois, se você for aprovado na prova escrita, você vai para a defesa oral do projeto. Então, você vai sentar numa sala e você vai ter 3 ou 4 professores perguntando você sobre o seu projeto. É aí que você tem que se apropriar bem dos conceitos, da metodologia, das questões, dos objetivos, dos autores, porque ali você vai ser perguntado. Claro, pessoal, isso aqui é uma etapa ainda de seleção. Então, é claro que os professores, os pesquisadores que ali estão, sabem que você ainda não é um pesquisador de mestrado. Você está tentando. Então, é só ter o cuidado de você chegar em um nível que consiga concorrer com os demais. Tá certo? Deixa eu ver aqui a pergunta. Antes da seleção para o mestrado, há também processo seletivo para adentrar em algum grupo de pesquisa. Sempre há. Não, seletivo não. Você geralmente procura. Eu sempre falo do meu grupo, né? Mas são vários grupos de pesquisa. Por exemplo, cada grupo tem a sua forma de organização. O meu, por exemplo, nós temos encontros quinzenais de estudo. Então, quem tem interesse, vai lá, manda uma mensagem lá no. Eu vou dar aqui a página no Instagram, a página do meu grupo de pesquisa. Coloquei no bate-papo aí, tá? Não sei se vocês viram. Eu coloquei no bate-papo. Deixa eu fixar aqui. Fixei a mensagem, tá? Então, aí nós temos o link do meu grupo de pesquisa. Quem tiver interesse nessa temática, linguagem, tecnologia, desinformação, tecnologias digitais, algoritmo, tanto na comunicação, como na educação, na aprendizagem, no ensino, então, é um campo de interesse, é o meu campo de interesse, tá? Agora, cada grupo tem a sua dinâmica, né? Tem a sua forma de organização, e aí eu só posso falar mais do meu, tá? Eu sei que cada professor do nosso programa tem um projeto de pesquisa, que são projetos que duram aí 3, 4 anos, então, geralmente as pesquisas têm relação com esses projetos, tá certo? É muito bom participar do grupo de pesquisa, tem vários no Instagram, perfeito. Muito bem. Alguma pergunta mais, pessoal? Eu vou já falar do meu grupo de pesquisa para encerrar. Então, 10 minutinhos. Vou falar aqui mais 5 minutos. O que a banca observa nessa defesa oral? A clareza na exposição, você vai ter 10 minutos para falar, né? O domínio conceitual, então, quanto mais domínio você tem, mais você tem chances, né? A coerência interna, se você consegue articular problema, objetivo, fundamentação, metodologia. Se é um trabalho viável, se existe viabilidade. Aí, e a banca vai observar a sua maturidade científica. Geralmente, quem pesquisa na graduação, quem faz projeto de pesquisa, quem foi de iniciação científica, já chega muito mais preparado, né? É natural. Porque se você fez uma graduação, e aí nessa graduação você pesquisou, você fez um trabalho de pesquisa, é claro que você vai ter uma maturidade acadêmica mais consistente, tá? Para terminar, pessoal, eu tinha elencado aqui os erros mais frequentes dos candidatos. Mas eu vou destacar um deles aqui. Ó, os erros mais frequentes nos projetos é a questão da metodologia, principalmente quando ela é muito genérica. Muito genérica, tá? Quando você fala em metodologia, é o caminho que você vai percorrer para responder ao seu problema.
Você lançou um problema, você vai percorrer um caminho para responder. Tá? Então, você precisa ser muito específico e dizer, olha, eu vou observar, eu vou observar as redes sociais durante um mês, né? Nesse um mês eu vou observar 1 hora por dia, ou eu vou pesquisar em tantos periódicos, em revistas, para citar um exemplo, tá? Então você tem que ser mais específico. Não pode ser uma metodologia genérica. Minha pesquisa será qualitativa. Ponto. Não disse nada. Porque pesquisa qualitativa pode ser uma série de coisas. Então, precisa explicar como será feita, quais são as categorias, quais são os procedimentos que você vai adotar, certo? Pessoal, chegando ao final, eu queria só falar rapidamente. Só um minutinho. Se eu acho aqui. Sim. Eu falei do meu grupo de pesquisa. E aí, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da nossa pesquisa, nosso projeto atual, tá? Eu coloquei aí no link o Instagram do grupo, que é o Lintec, né? Tem a logo aqui. Vou fazer um pouquinho de propaganda do meu grupo de pesquisa. Tá muito lento. Pronto, esse é o meu grupo de pesquisa, Lintec, que é grupo de pesquisa em linguagem e tecnologia. O link do grupo está aí no bate-papo, tá bom? Quem quiser conhecer um pouco mais as pesquisas do grupo, você lá vai ver tanto sobre o projeto, os eventos, os últimos mestrandos que defenderam, né, as temáticas dos últimos mestrandos. Aí você tem uma noção mais ou menos, se quiser ver esses trabalhos, para ver como é que eles foram feitos, né, se quiser ver algum projeto, exemplo de projeto, nessa área estamos aí para ajudar. Pessoal, estamos chegando ao final. Quem quiser fazer alguma pergunta ainda, tá? Responda a minha pergunta sobre o corpus. Cadê o corpus aqui? Você pode replicar aqui, Elinete. Cadê a Elinete? Alguém me ajuda a encontrar a pergunta da Elinete, pessoal? Sobre corpus. Professor, ela disse que tem dificuldades para entender o que é o corpus da pesquisa e pergunta se seria o objeto. Não, exato. Ótima pergunta, viu, Elinete? Não encontrei aqui, mas sua pergunta é muito boa. O corpus, pessoal, é aquele material, eu gosto de chamar logo de material, que eu vou analisar, tá? Então, imagina aqui, vamos imaginar aqui, eu quero analisar os efeitos de sentido sobre neutralidade tecnológica em matérias jornalísticas, para voltar àquele exemplo que nós vimos, tá? Aí eu preciso montar um corpus de quê? De matérias jornalísticas. Esse é o corpus, é o corpo, é o material sobre o qual eu vou me debruçar. Certo, Linete? Só que eu não vou analisar todas as matérias jornalísticas do Brasil, ou do mundo, ou de São Luís, de todos os tempos. Não, eu vou elaborar, montar um corpus mais específico, mais que tenha um escopo, né, que me permita analisar. Então, eu vou analisar as matérias jornalísticas sobre inteligência artificial da Folha de São Paulo. Olha, eu especifiquei o tema, especifiquei o jornal, eu posso especificar também a época, de 2024 a 2025. Então, aí eu vou montar um corpus. Aí eu encontrei, nesse período, na Folha de São Paulo, 20 matérias sobre inteligência artificial. Esse é o meu corpus. Certo?
Você pode ainda especificar ainda mais, mas eu vou considerar só aquelas que tratam de inteligência artificial generativa, então ele vai reduzir um pouco. Então, o corpus é aquele material sobre o qual eu vou me debruçar para responder ao meu problema de pesquisa. Certo, Alinete? Não sei se ela me escuta, tá? Pessoal, alguém mais tem pergunta? Não? Então, eu quero terminar agradecendo imensamente a companhia de vocês essa noite, tá? Dizer que eu estou aqui à disposição para ajudar no que for preciso, no que eu puder ajudar, tá? Foi um prazer encontrá-los e eu espero que em breve nós nos reencontremos, né, aí por algum seletivo e que vocês tenham sempre êxito, né, naquilo que vocês planejam. Tá certo? Muito obrigado e fiquem com Deus. Muito obrigada, professor, mais uma vez pela aula. Acredito que foi extremamente necessária para a compreensão dos alunos. E para os alunos, na semana que vem, nós nos encontramos na terça-feira. Tchau, tchau, professor. Obrigada. Tchau.